Certo. O que nós falamos no programa passado é que a doutrina do Senhor é a sã doutrina, ou seja, ela é sã, ela é saudável. E dissemos também, Wallace, que nós temos, a doutrina pode ter 3 origens, né? Uma Perfeito. do homem, outra maligna e outra do Senhor. A maligna está quando, lá na carta a Timóteo, Paulo fala assim, nos últimos dias, alguns se afastarão da fé, seguindo a doutrinas de demônios. Então, há doutrinas que são malignas, elas deformam a mente do homem. Perfeito. E elas vão contra o projeto do Senhor. Depois o Senhor Jesus vem e fala, em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, aqui Jesus fala que há doutrinas que elas são humanas, elas não são malignas, mas elas são humanas. Ou seja, uma pessoa tem uma ideia e transforma aquilo em doutrina. Então ela é humana, é uma ideia do homem. Perfeito. E tem a sã doutrina, que é aquela que vem da palavra, aquela que vem por revelação. Essa é sã, ela é saudável, ela faz bem ao homem, ela vai moldar a vida da igreja. Perfeitamente. Bom, nós estávamos dizendo no programa passado que há pelo menos 5 coisas... Pelo menos 5. Que as pessoas confundem com doutrina. Perfeito. A primeira que nós poderíamos destacar é separar o que é doutrina de uma revelação, dom espiritual, né? de uma orientação do Senhor. Uma orientação da parte do Senhor. Porque a doutrina é aquilo que não pode mexer. A doutrina é aquilo que você não pode anular. Você não pode dizer que o tempo dela acabou. Né? O clamor pelo sangue de Jesus é uma doutrina. O jejum é o ensino bíblico. Então alguém diz, olha, o Senhor revelou que não precisa mais jejuar. Não existe isso. Esse dom não é da parte do Senhor. Exatamente. Nenhum dom pode ir contra as doutrinas da palavra. Então a igreja é corpo de Cristo. Não, agora a igreja não é mais corpo, agora cada um por si. Não pode. Vamos até explicar só uma coisinha aqui. Por exemplo, o Senhor pode orientar, sendo no caso uma orientação, não doutrina, que se jejue por uma semana. Pode. Isso é uma orientação. É uma orientação. Experiência com o Senhor. É uma outra confusão que as pessoas fazem. É outra, exatamente. É preciso diferenciar o que é uma doutrina de uma experiência com o Senhor. Doutrina é aquilo que emerge da palavra para o benefício do corpo. Perfeito. Agora, a experiência, ela é individual. Uso e costume. É verdade. Inclusive, às vezes as pessoas confundem uso e costume com doutrina. Né? Essa igreja não tem doutrina. Essa igreja não tem doutrina. Confundindo com uso e costumes. No nosso meio, no nosso caso, é diferente. Nós como uma comunidade cristã, evangélica, como uma obra que Deus tem feito, nós desenvolvemos também as nossas identidades. Com um detalhe, a nossa identidade, a nossa forma de falar, de se vestir, de se comportar, ela é fruto das nossas experiências com o Senhor. Ela não é fruto de um comportamento, de um líder, não. É fruto de experiências que nós tivemos com o Senhor, daquilo que o Senhor foi nos mostrando, de limites que o Senhor foi estabelecendo. Então, por exemplo, alguém que for desta obra, o falar, a forma de se vestir, o comportamento, olha, ele é da igreja cristã Maranata, porque nós somos um corpo. E como corpo, nós somos fruto de uma experiência. Perfeito. Que nos identifica em qualquer lugar. Perfeito. Que nos nossos cultos, e os nossos cultos e reuniões são públicos, nós não destacamos usos e costumes. Né? Exatamente. A vivência, ou a transformação, ou a mudança, o costume, ele vem, na verdade, por conta da experiência com o Senhor que o servo passa a ter com o Senhor. Nós não pregamos usos e costumes, não dizemos que usos e costumes são doutrinas, né? Se pode usar uma joia, se pode... Qual tipo de vestimento, maquiagem, nós não pregamos sobre isso. Mas como povo, como igreja, nós temos a nossa experiência com o Senhor, nós temos aquilo que o Senhor foi nos ensinando. Então, como igreja, nós temos a nossa identidade, que é fruto de experiência, daquilo que o Senhor foi gerando em nós,
que não nos faz melhor nem pior do que ninguém. Não. Mas nós temos uma identidade. Uma identidade. Que o Senhor nos deu. E eu vou colocar um parênteses, inclusive, de um tema que nós tivemos aqui no Conversas Bíblicas, que inclusive estreou este programa, quando nós falamos sobre dízimo. Okay. Um pastor evangélico, muito meu amigo, ele disse o seguinte: realmente a experiência de vocês é notável. Ah, que bom. Por conta de vocês não pedirem dinheiro publicamente, graças a Deus. Nem publicamente, nem de forma oculta. Nós não tocamos em assunto de dinheiro com ovelha. É verdade. Em momento nenhum. E ele disse assim: e contudo, o povo é fiel ao dízimo e às ofertas. Glória a Jesus. No programa passado, nós tínhamos feito uma promessa para os ouvintes. De quê? Que seriam 5. Nós falamos 4. Já falamos 4? Falamos 4. Falta falar sobre dogma. Perfeitamente. Muitos confundem, não alguns, vamos dizer muito, doutrina e dogma são diferentes. Porque a doutrina da igreja romana... Não, tem que separar, às vezes. Porque a doutrina é aquilo que tem base bíblica. A doutrina da igreja cristã, a doutrina da igreja fiel, ela é uma doutrina que está baseada na palavra. Você vai na palavra, você encontra. O que é dogma? Dogma é aquilo que não precisa ter base bíblica, nem nenhuma explicação científica ou histórica. Perfeito. Então, você pode dizer assim, por exemplo, Maria foi assunta aos céus. Mas isso não está na palavra, não há nenhum registro histórico ou científico. Mas o dogma não precisa dessa base. Perfeito. Ela não precisa de uma confirmação histórica, nem científica, nem bíblica. Simplesmente é dito e não precisa ter nenhuma explicação daquilo. Então, dogma é isso. A doutrina não, ela tem uma base. Ela tem uma origem, que é a palavra. Que é a palavra. Então, essa observação é importante. Por isso que em toda a história da igreja, sempre houve um ataque contra a doutrina. Contra o sangue, contra o corpo, contra a salvação. Porque se você derrubar as colunas, o prédio cai. Vai ruir. Por isso que Jesus disse assim: nem as portas do inferno prevalecerão contra essa igreja. Por quê? Quem é que vai poder contra uma igreja em que a base dela é uma rocha inabalável? Não tem como. Que é Jesus. Ela está coberta pelo poder do sangue de Jesus. E as suas colunas são doutrinas eternas que estão na Bíblia. Não há vento, não há vendaval, não há chuva, não há enxurradas que vai derrubar uma igreja que tem... nenhum argumento, nada. Isso aí. Não há nada. E a gente poderia, inclusive, destacar um detalhe aqui, que Paulo, ele era muito bem instruído na lei também. Ir ter com os apóstolos ali, buscando o conhecimento da doutrina, e ele destaca, falando que era a coluna, era exatamente como já foi muito bem explicado pelo Senhor aqui, né, mostrando que era a doutrina do Senhor Jesus, ele também estava ratificando que, por exemplo, algumas ordenanças da lei, ou seja, do Velho Testamento, não fariam mais sentido como doutrina. E muitas vezes, algumas delas, hoje, alguns vivem, inclusive, como doutrina do Novo Testamento, do período da graça. Né? Você tem o exemplo do dia de guarda. Esse pode ser até o 6º exemplo aqui, né? Poderia ser o 6º exemplo. O 6º exemplo, porque tem que separar. São duas doutrinas que vieram do Senhor. Perfeito. Você tem a doutrina do Novo Testamento, ou seja, o ensino do Novo Testamento. Doutrina no grego é ensino. E você tem a doutrina do Velho Testamento, que alguns chamam de doutrina, mas que é o ensino, que eram os estatutos, as leis, os mandamentos, tudo aquilo lá. A igreja fiel, a igreja, ela vive a doutrina do Novo Testamento. Então, pegar uma doutrina do Velho Testamento e aplicar para o Novo não é correto. Então, uma doutrina ou um ensino do Velho Testamento, guardar o sábado, e aplicar isso no Novo não é correto. Porque esse era um ensino para uma dispensação que já acabou. Perfeito. Já acabou. Lá no Velho Testamento havia um ensino. Quando alguém pecava, sacrificava-se um animal. Isso é lá para o Velho. O que nós temos que viver hoje é a doutrina do Novo Testamento estabelecida pelo Senhor Jesus. Isso foi muito importante.